Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Hoje estamos na nossa aula número 17, queda livre. Pessoal, queda livre, muito cuidado, né? O livre da queda significa que estamos livres da resistência do ar. Nos exercícios, então, não vamos considerar o atrito com o ar, por isso o nome queda livre. Galileu Galilei, gente, foi o cara que conseguiu desvendar os mistérios da queda livre. Antes dele, se achava, que corpos mais pesados caíam mais rapidamente que corpos mais leves, tá? Ou seja, a queda era proporcional à massa dos corpos. E Galileu Galilei, com seus experimentos na Torre de Pisa, com esferas, ele ficava então atirando esferas de tamanhos e massas diferentes lá em cima da torre, ele percebeu que a queda não dependia da massa dos corpos. Ele chegou à conclusão de que todos os corpos caem exatamente ao mesmo tempo no chão. O que atrapalha os corpos leves seria então a resistência do ar. E ele imaginou então como seria, ele até idealizou um experimento em que, se ele fosse a um local onde não houvesse o ar, se ele largasse uma pena e uma marreta, ele então conseguiria observar que os dois caem exatamente ao mesmo tempo no chão, tanto a marreta quanto uma pena. Muita gente na época duvidou muito da experiência dele, mas como ele já era uma pessoa de nome conceituado, acabaram então levando em conta, até porque depois foi provado matematicamente tudo isso aí, todas as conclusões que ele teve na época, tá? Então nota que interessante, Que conclusão importante. Se tu largar de uma mesma altura objetos de tamanhos e formas e massas diferentes, tá? Eles vão cair, se não houver o atrito, exatamente ao mesmo tempo no chão, tá? Então na queda livre do atrito ocorre isso. Aqui eu tenho um vídeo, tá, que mostra exatamente isso. O David Scott é um astronauta que viajou à Lua, tá, uma das últimas viagens à Lua. Ele fez esse experimento. Ele tinha uma pena em uma das mãos. Eu vou liberar aqui o vídeo, tá? Ele tinha a pena em uma das mãos. Também uma marreta. Veja ali, na mão esquerda dele ele tem uma pena, na direita ele tem uma marreta. E ele vai largar os dois simultaneamente e vocês vão ver que os dois chegam exatamente ao mesmo tempo no chão. Olha só a marreta, está mostrando a pena. Imagina na época de Galileu ele chegar a essas conclusões, Então nota, ele posiciona as mãos, vai largar os dois, Percebam, que chegaram exatamente ao mesmo tempo no chão e Galileu então estava certo. Imagina, séculos atrás ele conseguiu enxergar uma coisa que somente na década de 70 o homem conseguiu realizar. Incrível, Então, propriedades do movimento vertical ou da queda livre. Tá? A primeira propriedade: corpos abandonados no mesmo local e na mesma altura em relação ao solo demoram o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, não importando suas massas. Tá? É o que a gente acabou de constatar nesse vídeo aí que eu mostrei para vocês. Tá? Então, muito importante, todos os corpos então vão chegar ao mesmo tempo no solo. Isso chega a uma conclusão importantíssima. Se eles partem do repouso, porque eles são abandonados de uma certa altura, e eles chegam no chão ao mesmo tempo, então imagina-se que chegaram com a mesma velocidade, porque se algum deles tivesse atingido uma velocidade maior, chegaria antes. Então eles tiveram exatamente a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Olha só que interessante. Ou seja, todos os corpos, em queda livre, vão ter a mesma aceleração. A aceleração é igual para todos os corpos. E do que depende a aceleração? Depende de onde tu estás. Por exemplo, na Terra, a aceleração tem um valor, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu estiver em Marte, a gravidade de Marte é menor, a massa de Marte é menor, então vai ter uma gravidade menor.
Isso fica claro somente quando nós estudamos a gravitação universal. Tá? Nesse momento, né, imagina então que se tu mudar de planeta, se for para Marte, se tu for para o satélite, para a Lua, tu vai ter gravidades diferentes. Tá? Não precisa decorar essas gravidades, apenas a da Terra é importante que tu saiba que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Segunda propriedade. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, a velocidade com que ele passa por um ponto qualquer da trajetória na subida tem o mesmo módulo da velocidade com que ele passa pelo mesmo ponto na descida. E isso aí ajuda a gente em vários exercícios. É importante saber, então, ó, se tu pegar um ponto, assim, uma altura X, tá? Na hora que o corpo passar para aquele ponto na subida e naquele ponto na descida, ele vai ter exatamente o mesmo módulo da velocidade. Terceira propriedade. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, a velocidade escalar torna-se nula no ponto de altura máxima. Tá? É no exato momento em que ele vai inverter o sentido do movimento dele. Para inverter o sentido, ele precisa dar uma paradinha. Então ele sobe, diminuindo a velocidade. Existe um instante que a velocidade é zero, que é na altura máxima. E aí ele passa então a andar para baixo até voltar ao chão. Né? E a quarta propriedade, o intervalo de tempo decorrido entre as passagens por dois pontos fixos da trajetória é o mesmo, tanto na subida quanto na descida. Então, se ele levou 3 segundos para subir, ele vai levar 3 segundos para descer. Se ele levou 5 segundos para subir, ele vai levar 5 segundos para descer. Então, essas propriedades são importantíssimas, não pode esquecer. Bom, então, como a queda livre, todos os corpos possuem a mesma aceleração e essa aceleração é constante, próxima ao planeta, tá? Todos os exercícios que nós fizermos vão ser próximos ao planeta. Tá? Então nós não vamos vir da Lua até a Terra, não, a gente vai estar em pontos próximos aqui até o máximo. Imagina um avião, né? Não é tão alto assim. A gravidade, a aceleração é considerada constante. Então, a aceleração constante, nós estamos falando de um movimento uniformemente variado. Se você não assistiu a aula de movimento uniformemente variado, na verdade, as aulas, né? Porque temos a aula de teoria, temos a aula de gráficos, é importante que tu pause agora o vídeo, que tu volte e olhe essas aulas, tá? Onde nós chegamos nas equações que estão aí nesse slide. Importantíssimo que vocês deem essa olhadinha, tá? Então, a aceleração ela sempre vai ser direcionada para o centro da Terra, todo o corpo vai acelerar em direção ao centro da Terra, e é igual a G, tá? G é a letra que vamos usar para acelerações gravitacionais. G vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que aproximadamente? Porque depende da distância que tu está do centro da Terra. Né? Em pontos, por exemplo, na linha do Equador, nós temos uma gravidade um pouquinho menor do que essa daí. Né? Desculpa, um pouquinho maior que essa daí, mas conforme aumenta a altitude, a gravidade vai diminuindo. Muito pouco, mas diminui. Tá? Na maior parte dos exercícios, vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado por questão prática, de matemática mesmo. Né? É muito mais fácil fazer a conta com 10 do que com 9,8. Se o exercício exigir que tu use 9,8, bom, não vamos discutir com o exercício, nós vamos fazer com 9,8. Mas se ele não falar nada, nós utilizaremos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, se a queda livre é um movimento uniformemente variado, as equações que nós vimos lá no movimento uniformemente variado valem. Tá? Então nós temos aquela que é da velocidade em função do tempo, v igual a v0 mais at. Nós temos a Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Não esqueça que essa é a equação que nós utilizamos quando não temos o tempo. E temos o S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Cada elemento dessas fórmulas já foi discutido, mas V é velocidade final, V0 é velocidade inicial, A é aceleração, T é tempo, ΔS é deslocamento, S é a posição final, S0 é a posição inicial. Tá? Então, essas equações são as mesmas do movimento uniformemente variado, então não precisa aprender nenhuma equação nova. Na verdade, a queda livre é mais fácil que o movimento uniformemente variado, porque no movimento uniformemente variado, tu calcula a aceleração, tu precisa procurar a aceleração, e aqui não, nós já sabemos que todos os corpos possuem a mesma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, gente, vem a parte prática dos exercícios. Lógico, nós temos as aulas de exercício que são disponibilizadas para os assinantes do curso
completo de física, né? Do site professorneco.com. Se tu não é assinante, está assistindo às aulas de teoria que eu disponibilizo no YouTube, não tem problema, tu vai procurar exercícios em livros e tu vai dar uma olhada, tu vai ver que precisa ter cuidado com o sinal, tá? Assim, gente, tem livros que colocam, né, convenções arbitrárias, dependendo do exercício eles mudam a convenção. O que importa é que tu seja coerente. Eu faço sempre assim, ó, tá? Eu considero o chão como sendo a origem da minha trajetória. E aí eu traço, então, meu eixo que vai me marcar as posições, né? Meu eixo de referência, vamos dizer assim. Eu traço sempre ele vertical para cima, com a origem sendo o chão, tá? A minha posição S0 está exatamente no chão. E então, né, vocês já sabem que a gente já viu nas aulas anteriores, se o corpo, né, todo o corpo que se deslocar no sentido da trajetória tem um sentido positivo, e se deslocar no sentido contrário da trajetória tem o sinal negativo. Então, sempre que a nossa grandeza aponta no sentido da trajetória, que eu vou sempre colocar para cima, então tudo que apontar para cima é positivo. Tudo que apontar para baixo, sentido contrário da trajetória, é negativo. Notem aqui, a aceleração, ela sempre aponta para o centro da Terra. Ela sempre vai ser, então, vertical para baixo. Ou seja, sempre eu vou substituir na fórmula ela negativa. Ela vai ser menos 10 ou menos g, dependendo. Tá? É sempre assim. Vocês vão notar que alguns livros colocam essa trajetória para baixo. Aí inverte todos os sinais. A ideia aqui é não confundir, fazer sempre do mesmo jeito. Então, se a minha aceleração aponta para baixo, ela está contra a trajetória, ela é negativa. Não esqueçam que sinal na física indica sentido. Tá? Uma velocidade, lembra, de menos 10, menos 20, menos 30, não é que ela está diminuindo, não é esse o significado. Matematicamente, os números estão ficando menores. Mas, para nós, isso significa que eu estou aumentando a minha velocidade, só que no sentido contrário da trajetória. Então, a minha velocidade, quando estiver apontando para cima, ela vai ser positiva. Quando eu estiver descendo, quando a minha velocidade apontar para baixo, a minha velocidade vai ser negativa. A mesma coisa o deslocamento. Um deslocamento para cima é positivo. Um deslocamento para baixo é negativo. Isso fica claro no decorrer dos exercícios, tá? Mas já era assim desde o movimento uniforme e desde o movimento uniformemente variado. Nós tínhamos que ter cuidado com os sinais. Aponta no sentido da trajetória é positivo. Aponta no sentido contrário da trajetória é negativo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima videoaula.